essa garotada que está aqui. Quando eu fiz a convocação para esse primeiro culto, resolvi liberar a pedido de alguns pais, os seus filhos com 7 anos, 7, 8, outros disseram, pastor, digo, bom, eles podem vir, desde que eles fiquem sentadinhos, não se levantem, com a máscara o tempo todo. Parabéns, estão todos sentadinhos, de máscara. O Rafinha se levantou uma vez só, mas não tem problema não. Mas se levantou, mas saiu de máscara e voltou de máscara. Parabéns, porque vocês estão dando um grande exemplo, viu? Queridos, então, nessa ação de graças, nesse domingo de ação de graças, porque estamos voltando e porque estamos celebrando mais um ano de vida na história da irmã Lúcia Penida. O Senhor está nos enviando a nossa irmã Ana Cláudia Menezes Alves, parente, não é? A Lúcia, para nos trazer o recado de Deus aos nossos corações. Seja bem-vinda, irmã, nós temos muito prazer de revê-la, né? Mais uma vez, dê lá as nossas recomendações à sua igreja e fique à vontade, até 13h, tá bom? Não há problema. Deus abençoe, minha irmã. Amém. Obrigado, pastor, não é? Obrigado aos irmãos, a oportunidade que eu tenho de estar aqui. Eu sei que, com certeza, o pastor queria estar aqui, né? O domingo em que a gente volta para a igreja é realmente assim muito impactante. E toda vez que eu chego lá na igreja, eu ainda sinto aquela vontade de chorar pelo tempo assim que a gente ficou ausente e por não estarmos ainda da forma como gostamos de estar. Mas eu estou alegre de estar aqui, porque podemos ver a providência de Deus nas mínimas coisas. Tia Lúcia sempre foi alguém que gosta demais de comemorar o aniversário. E desde o início do ano ela já tinha programado e feito o pedido, e ela vinha falando, filha, o culto ainda está só online, você vai? Eu falei, vou, tia. E ela, toda semana ela marcava, e quando ela ficou sabendo que ia ser presencial, a alegria realmente transbordou no coração da tia, e esse é o Deus a quem servimos, um Deus que nos atende nas mínimas coisas. Não é? Ele está sempre pronto a nos guiar e a nos dirigir. E é sobre esse Deus que traz tanta alegria para nossas vidas que nós queremos falar essa manhã. E eu gostaria de convidar a igreja que abrisse as suas Bíblias lá no livro de Salmo 126, e vamos ler esse salmo, que eu tenho certeza que pelo menos um dos versículos os irmãos devem saber de cor. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Vamos falar? Estamos alegres. Mais uma vez, irmãos. Estamos alegres. Presente. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Que Deus abençoe sua palavra lida. Senhor, obrigado por essa oportunidade, por esse privilégio de estar na tua casa, por essa igreja reunida. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que temos vivido, tudo aquilo que temos, ó Deus, aprendido nesses momentos que temos vivido. Fala, Senhor, aos nossos corações agora, que possamos sair daqui, ó Deus, repletos da tua alegria. Não uma alegria provisória, uma alegria em fato, em acontecimentos, Senhor, mas a alegria que só a pessoa, só o teu filho salvo, a pessoa que pode ser teu filho, aquele que foi salvo e liberto, ó Deus, pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário, pode ter a verdadeira alegria dos teus servos. Fala, ó Deus, aos nossos corações, em nome de Jesus, amém.
Irmãos, esse texto, ele é bem conhecido, com certeza. Todos nós já ouvimos, não é? Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Eu ouvi algumas pessoas dizendo até que é o salmo do aniversariante, que é o versículo do aniversariante. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E este versículo, o versículo de número 3, esse pedaço do versículo, estamos alegres, é o ponto central do salmo. Porque antes o salmista ele está se referindo a coisas do passado. O salmista está levando a sua memória ao passado e ele está dizendo, olha, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Porque quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como que extasiados, exaltados de tanta alegria, nossa boca se encheu de alegria, os nossos lábios, e todos diziam, vejam o que o Senhor tem feito por eles. Mas o salmista chega aqui no versículo 3, ele se coloca no presente, estamos alegres. E aí ele olha para o futuro e ele diz, restaura, Senhor, a nossa sorte. Mais uma vez, Senhor, restaura a nossa sorte. A alegria é algo que precisa estar dentro do cristão. Como filhos remidos de Deus, nós precisamos, irmãos, ter essa alegria. Não uma alegria que está pautada em situações. Este é um momento alegre para a igreja, mas a igreja não pode estar alegre apenas por esse momento. Mesmo quando estamos, os irmãos que ainda não podem estar, precisamos estar alegres. E como viver alegre? Como viver alegre diante de tanta coisa que temos vivido? Paulo, na sua carta aos Filipenses, ele vai dizer, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Como viver essa constante alegria? Esse salmo nos dá o segredo, porque o salmista, ele vai recordar os feitos do passado e ter uma perspectiva de futuro. Essa é a única forma que temos, irmãos, de viver o presente com alegria. Quando temos as nossas recordações do passado, e aí podemos lembrar de Lamentações, quando ele diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E quando podemos olhar para o futuro e pensar naquilo que o Senhor Deus tem prometido para as nossas vidas. E quando a gente pega ali, antes mesmo de introduzir o Salmo, eu gostaria de colocar 2 pontos e dar 2 exemplos. O primeiro exemplo que eu gostaria de dar é para os irmãos perceberem a importância dos olhos no passado e os olhos no futuro, é a questão, quando a gente perde a perspectiva do futuro. Se você perder a sua esperança naquilo que Deus pode te dar, aquilo que Deus pode fazer por meio da sua vida, você não consegue a alegria, mesmo que você tenha tido muitas vitórias. E um exemplo disso é a vida de Elias. Elias, após uma grande vitória, quando ele derrota ali os profetas de Baal, ele recebe um recado de Jezabel. E Elias perde a perspectiva de futuro, porque quando ele entra na caverna, ele vai dizer para Deus, Senhor, tira a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus pais e eu estou só. Eu acho tão interessante esse texto e eu convido os irmãos a lerem em casa e se atentarem para as falas tanto de Deus como de Elias. Aquele diálogo tão bonito e que tanta coisa pode trazer aos nossos corações. Elias tinha perdido a perspectiva de futuro. Ele achava que só ele existia ali como profeta em Israel e que ele já estava sem forças para seguir adiante. E às vezes é exatamente assim que nos sentimos.
seja como líder de igreja, seja em nossa casa, seja evangelizando, seja como igreja evangélica no Brasil. Às vezes não parece que somos os únicos que restaram? Os únicos que falam a verdade, os únicos que pregam Cristo? Deus vai falar para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? Percebe a fala de Deus? O que você está fazendo aqui, Elias? Ele não diz: o que você está fazendo aí, Elias? Deus está com ele, está ao lado dele. E ele vai dizer: Elias, você ainda vai ungir o rei da Síria, você ainda vai ungir o rei de Israel, você ainda vai trazer Eliseu como seu sucessor, como seu discípulo. Elias ainda tinha tanta coisa a realizar. Mas em determinado momento, Elias permite que as situações, as coisas que estão acontecendo tomem conta dele e ele perde a perspectiva do futuro. Mas um exemplo que nós temos de uma pessoa que nunca perdia essa perspectiva é Paulo. Como é interessante estudarmos a vida desse apóstolo. Na sua carta aos Filipenses, Paulo vai dizer, no capítulo 1, versículo 12, Paulo diz: quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Essa é a carta da alegria. Paulo, em diversos momentos, ele vai falar sobre alegria, gozo, sobre o prazer dele em se recordar daqueles irmãos. Sinto alegria toda vez que me lembro de vós, toda vez que lembro dos acontecimentos, daquilo que vivemos. O que Paulo viveu em Filipos? Paulo foi preso, foi açoitado. Contudo, Paulo olhava e ele diz: eu me alegro. Quando Paulo fala aqui, tudo o que tem me acontecido é para o progresso do Evangelho. E aí, quando a gente abre lá na carta, os 2 Coríntios, nós vamos ver tudo aquilo que aconteceu com Paulo. 2 Coríntios 11, a partir do versículo 24, Paulo fala assim: olha, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Irmãos, o livro de Atos fala que Paulo viajou 3 vezes de navio. E Paulo disse que sofreu 3 naufrágios. E na carta aos Filipenses, Paulo está falando: todas as coisas que me aconteceram foi para o progresso do Evangelho. Essa é a perspectiva, irmãos, que nós temos que ter enquanto indivíduo e enquanto igreja. Enquanto igreja de Parque São Basílio, enquanto igreja. Lembrar as coisas que aconteceram no passado e olhar para o futuro. Quando o salmista escreveu este salmo, nós não sabemos quem é o autor do salmo, mas com certeza podemos dizer que esse salmo ele está tratando do retorno do povo de Israel do cativeiro da Babilônia. Havia uma promessa da parte de Deus, de que a partir de Abraão faria dele uma grande nação. E os irmãos conhecem essa história. Sabem que a partir dos 12 filhos de Jacó, formam-se as 12 tribos de Israel, a nação de Israel, e eles entram ali na terra prometida, mas, olhando para o passado, o povo podia lembrar, antes de entrar na terra prometida, todos os feitos do Senhor. Mais de 200 anos de cativeiro no Egito, e o Senhor os tira de lá com braço forte. O Senhor os faz entrar na terra prometida. O Senhor peleja com ele aquelas lutas. O Senhor manda juízes, profetas, sacerdotes, reis, grandes reis. Rei Davi,
um rei que era vitorioso em suas lutas, Salomão e a riqueza do seu tempo. Mas, em algum momento, o povo começa a se perder. A nação se divide entre Reino do Norte e Reino do Sul. E o Reino do Norte, a primeira coisa que o rei faz, temendo que as pessoas saiam do seu território e se dirijam ao Reino do Sul, onde ficava Jerusalém e o templo do Senhor, ele constrói bezerros e manda aquele povo adorar os bezerros. Passado um tempo, a Síria invade Israel e leva aquele povo em cativeiro. Mas essa lição não é o suficiente para o povo, o Reino do Sul. Eles ficam um pouco mais, vêm reis piedosos e que fazem reformas, como o rei Ezequias e o rei Josias. Mas o povo está envolvido em tantas coisas que o cativeiro da Babilônia acaba por acontecer. Mas é muito interessante que eu gostaria que ficasse em nossas mentes, que em todo tempo Deus está com aquele povo. Ele não estaria de longe e dizendo para o povo que está lá, mas ele está presente com o povo no cativeiro. Ele manda profetas para o cativeiro. Daniel, Jeremias fica em Judá, mas ele manda cartas, ele fala com o povo que está na Babilônia. O profeta Ezequiel, são profetas do período do cativeiro. Jeremias anuncia, olha, o cativeiro não vai durar pouco tempo não, ele vai durar 70 anos. Eu não sei se isso é um alento ou se seria uma perturbação para aquele povo. 70 anos. E uma das coisas que eu acho mais lindo é quando Jeremias fala para aquelas pessoas, olha, casem-se, tenham filhos, deem suas filhas em casamento, plantem, progridam, orem para a prosperidade da Babilônia, orem pela paz da Babilônia, porque enquanto eles prosperarem, enquanto houver paz, vocês também terão paz. Existem momentos que parece que nos impactam. E pensamos em desistir, e pensamos em parar, e parece que não tem o que fazer. Eu tenho visto lá na igreja como que Deus abriu portas que até então não tínhamos ousado entrar nesse período. Irmãos, Deus está presente em todo o tempo e Ele cuida de todas as coisas. Quando você volta a mente para o apóstolo Paulo, ele dentro da cadeia, ele está ali, escrevendo cartas, agindo, fazendo. Você podia pensar, ele está parado. Não, ele não fica parado. Ele está preso, ele pode estar algemado, mas a mente dele não está, a boca dele não está, e ele usa todo o tempo para pregar. Passados 70 anos, o povo é liberto daquele cativeiro. Cumprindo a promessa, Ciro assina o decreto e o povo pode voltar da Babilônia. E aí o salmista está dizendo, olha, foi assim, foi um momento em que nós ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, nossa língua de júbilo. E entre as nações, as outras nações, as pessoas diziam, olha, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Que momento de alegria, que momento de felicidade esse, em que o Senhor restaurou a nossa sorte, em que podemos voltar para a nossa terra, em que podemos voltar para o nosso país, em que podemos voltar para o nosso Deus, reconstruir o templo e fazer tudo aquilo que antes tinha. Mas, irmãos, às vezes a gente estuda a Bíblia com um olhar muito romântico. Imagine o que foi o retorno do cativeiro.
Era um grande desejo daquele povo, era uma promessa de Deus, mas que momento difícil. Eu, dentro da minha perspectiva, eu fico imaginando que... Mas eu acho que era até um pouco pior, quando a gente vê aquelas imagens do Líbano, da Síria, da cidade toda destruída, aquele monte de entulho, de pedra, ferro. Já viram essas imagens no jornal? Israel estava destruída, Judá estava destruído, os castelos estavam destruídos, os muros estavam destruídos, os portões estavam arrancados. Voltar para onde? Voltar para o quê? Aquele território não ficou vazio, eles foram retirados e alguém ocupou. E o que não foi ocupado por homem foi ocupado por bestas feras. Eu não sei qual era a perspectiva daquelas pessoas ao voltarem. A gente percebe que foi um momento de muita alegria. Mas alguns dos que voltaram nasceram no cativeiro. Os que não haviam nascido no cativeiro já eram muito idosos e eu não sei para quem a perspectiva era pior. A realidade era pior. Para quem tinha visto a glória de Judá e agora viu os destroços, ou para quem só tinha noção de país, de território, focando a Babilônia, que era a grande nação de então, moderna, com os seus luxos, com as suas riquezas, e aquelas pessoas estão voltando para aquele monte de destroços. Ageu, Malaquias, Zacarias vão falar desse momento. Neemias, lembram de Neemias quando ele recebe a notícia? O seu irmão volta de Judá e ele pergunta: como estão? E ele fica tão abatido que ele fica entristecido durante vários dias. Eles voltaram, eles queriam reconstruir o templo, mas diante das dificuldades, eles começaram a abandonar tudo e foi cada um cuidar da sua própria vida. Momento triste é esse, quando a gente perde a perspectiva de igreja como um todo e eu vou viver a minha vida. Eu vou buscar fazer as coisas que eu sei, buscar plantar, fazer aqui a minha vida, porque está muito difícil. Eles deixam a união e vai cada um cuidar de si. Ageu vai dizer: vocês têm me roubado, roubamos em quê? Vocês estão cuidando das suas casas e esqueceram da minha casa que está destruída. Vem Esdras, vem Neemias, e começa a falar com aquele povo, e começa a trazer aquele povo. E aí o salmista vai dizer: restaura, Senhor, a nossa sorte. Mais uma vez, Senhor, restaura a nossa sorte. Mas ele vai usar aqui duas expressões. Ele vai dizer: como as torrentes do Neguebe. E ele vai continuar: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Irmãos, o Neguebe fica na parte sul de Israel, quase chegando ao deserto Sinai, e é uma região muito seca, muito árida. Os veios que formariam os rios, das torrentes, por onde ele diz aqui, né, que passariam as torrentes de água, eles ficam tão ressecados que são apenas valas, como se fossem veias, ali naquele deserto. Mas em determinado momento, vêm as torrentes de água
e elas enchem aqueles córregos, aqueles regos, aquelas veias secas que estão no deserto. E aí, como que um milagre divino, floresce tudo em volta daqueles córregos de água, fica enverdecido e ali brota o verde, brota a planta, brota o fruto. E o salmista está usando essa referência, ele está dizendo: Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Senhor, faz florescer, traz a sua água passando aqui por esses veios secos, da nossa falta de esperança, da nossa falta de perspectiva, Senhor, faz florescer aqui. E ele diz aqui que os que com lágrimas semeiam, porque o agricultor israelense, ele precisa ter esperança. E durante o período da seca, ele precisa sair com a sua semente, lançando a semente naquela terra seca, para que quando a torrente do Negueb se encha, faça florescer o fruto da semente que ele plantou. Por isso o salmista está dizendo que os que semeiam com lágrimas voltarão com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Precisamos ter esperança. Esperança para lançar a semente, ainda que em terra seca. Porque no tempo certo, Deus manda torrente de água. E a semente que a gente plantou, ela vai florescer. Isso é em tudo em nossa vida. Você se lembra o dia em que você casou? Foi um dia de muita alegria. Você estava feliz, as fotos são só risos. Quando chegou a realidade do dia a dia, descobriu-se que ela não é a princesa e ele não é o príncipe. E aí vem aquele período difícil, mas precisamos lançar a semente no casamento. Porque no tempo certo, Deus manda chuva. Quando descobrimos que estávamos grávidas, eu lembro, quando descobri que estava grávida, lembro o momento exato em que descobri, lembro onde estava, com que roupa eu estava, lembro o dia e lembro a hora, do dia em que descobri que estava grávida, de tão impactante que foi. E eu não vou dizer para os irmãos nem que quando ele nasceu foi difícil, porque a gestação já foi ali para que eu sofresse todos os momentos difíceis. Depois de nascido foi tranquilo, mas a gestação, só mesmo a lembrança do momento para poder trazer alegria e a esperança de que Deus faria. Temos que semear em tudo, semear, lançar a semente para os nossos filhos, maridos, parentes que não são crentes. Lançar a semente para os nossos vizinhos, patrões, funcionários, amigos de escola. Irmãos, esse é um momento muito importante para a igreja. Nem todos os de Israel puderam viver o momento do retorno do cativeiro. Nem todos os irmãos que estavam aqui em fevereiro, em março, quando foi decretada a pandemia, estão mais conosco. Mas você está. Nós estamos. E estamos porque Deus tem um propósito para a nossa vida. A nossa obra, ela só acaba
quando a gente morre. Até o momento em que o nosso espírito sai do nosso corpo, nós temos uma obra dada por Deus. E todas as vezes que eu tenho tido a oportunidade de falar, eu tenho batido nessa importância. Deus tem me tocado muito com relação a isso, do nosso papel, de não nos deixarmos entristecer pelas circunstâncias, mas apesar das adversidades, como o salmista ele diz, estamos alegres. Estamos alegres. Ele não está dizendo que estava alegre, ele diz que ele se lembra com muita alegria, porque foi um momento ímpar, mas agora ele está alegre. Ele está alegre em que contexto? No contexto da adversidade, no contexto de estar tudo destruído e eles estarem ali, mas há esperança, porque ele olha para o futuro. Eu gostaria de estar orando para encerrarmos esse momento, agradecendo a Deus mais uma vez por tudo aquilo que Ele tem feito. Mas eu gostaria de falar com você, porque se o Senhor tem tocado, e eu tenho certeza que essa palavra tem sido trazida em outros momentos, sobre a importância que você tem na obra de Deus e sobre o papel que Deus tem para você desempenhar nesse momento, nesse dia. Eu queria que você pudesse pensar em como você tem reagido, se nós estamos fazendo parte daquele grupo que está só lamentando e reclamando de como as coisas estão difíceis e ruins, ou se nós estamos alegres. Apesar da dificuldade, eu estou alegre. Não por falsidade, não por dizer, não, eu estou alegre sim, está tudo bem. Não, eu estou alegre porque eu tenho esperança em Deus. Eu estou alegre porque eu sei que o que Deus podia fazer de melhor e maior em minha vida, Ele já fez. Quando Ele entregou o seu Filho para morrer na cruz por mim. E eu estou alegre, porque eu sei que eu gozarei as bênçãos das mansões celestiais. E durante esse tempo, entre uma coisa e outra, eu estou alegre. Porque eu sei que Deus tem uma obra a realizar na minha vida. Que Ele tem almas a ganhar por meio da minha vida, do meu ministério. Se você tem se sentido tocado, se você quer se colocar nas mãos de Deus, para que Ele possa te usar a sua vida nesse momento, que não é um momento fácil não, irmãos, está difícil. Está difícil, mas lembra dos israelenses? Só destroços. Nós ainda não estamos assim. Lembra de Paulo? Está na prisão. Mas está servindo a Deus. Se você sente que você pode ser usada por Deus e você quer dizer, Senhor, eu quero que o Senhor me use. Senhor, eu quero usufruir dessa alegria. Eu quero ter a minha mente a lembrança do que o Senhor já fez e a perspectiva do que o Senhor fará. Coloque-se de pé, eu vou pedir ao pastor que esteja aqui e que ele conduza a igreja numa oração, encerrando esse momento. Senhor, nós te rendemos graças, porque entendemos que a Tua palavra veio em direção às nossas necessidades e às Tuas perspectivas em relação a nós. Obrigado porque Tu trouxeste a Tua serva até nós para que ela fosse a portadora da Tua mensagem aos nossos corações neste momento. E ajuda-nos, ó Deus, a colocar esta mensagem na nossa prática, a entendermos o quanto podemos e devemos
ser úteis como instrumentos teus, mesmo nos momentos que nós estamos vivendo. E na certeza de que, haja o que houver, aconteça o que acontecer, a paz que nos dá alegria que só Jesus Cristo pode nos dar, é uma realidade naquilo que somos, naquilo que temos, naquilo que fazemos. Ajuda-nos a confiar no Deus, nos ensinos da Tua Palavra, ajuda-nos a entender os exemplos que ficaram dos Teus servos, das orientações que foram dadas, na convicção de que elas podem acontecer perfeitamente também nos dias de hoje. É assim, ó Deus, que nós nos colocamos nas Tuas mãos, neste momento, para sentirmos a alegria do Teu Santo Espírito, nos momentos que estamos vivendo, para que possam perceber que é verdade aquilo que nós pregamos e que nós ensinamos. Abençoa a Tua serva, a sua vida, o seu lar, a sua família, conduza de volta, ó Deus, em segurança ao seu destino e obrigado, porque Tu a trouxeste até nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, irmã Ana, pela sua palavra, e a irmã se manifestou preocupada no início, dizendo que esse era um culto de volta e que eu seria